Olá, crianças das mais diversas partes do Brasil. Estou eu aqui de novo com vocês, professor Weberson Santos, agora para tratar a respeito do capítulo 2 do volume 1 do material Aprende Brasil. Conforme vocês podem notar, o capítulo 2 ele trata sobre os aspectos naturais do continente europeu. Quais temas nós vamos abordar então? Bom, seguindo então essa análise do capítulo 2, nós vamos falar sobre estrutura geológica, sobre as formas do relevo, sobre hidrografia, clima e, por fim, sobre a vegetação desse continente. Bom, no início dessa unidade, nós já temos ali uma explicação bem simples ali a respeito da formação do continente europeu. Conforme vocês podem observar, a Europa surgiu a partir da fragmentação de outro supercontinente que existia chamado Laurásia. Esse supercontinente chamado Laurásia é proveniente da fragmentação de um outro supercontinente denominado Pangeia. Então, Pangeia se dividiu em dois, formando Laurásia ao norte e Gondwana ao sul, e a Europa surgiu a partir da movimentação desse supercontinente chamado Laurásia. Ok? Muito bem. Isso é importante entender para compreender um pouquinho a respeito da estrutura geológica desse continente. O que é estrutura geológica? Como a própria palavra ajuda a entender, a estrutura é a base, né? Se refere à constituição rochosa. De que tipo de rochas, ou quais tipos de rochas, o, o continente europeu é formado. Bom, vejamos. Se você analisar o seu mapa da página 18, nós conseguimos perceber que a maior parte do relevo é formado, da estrutura rochosa é formada por bacias sedimentares. As bacias sedimentares são formadas predominantemente por rochas sedimentares. Além disso, nós temos ali dobramentos recentes e escudos antigos. Escudos ou maciços antigos, conforme vocês podem observar no mapa. Esses escudos ou maciços antigos são formados por rochas geralmente cristalinas, magmáticas ou metamórficas, que são rochas muito ricas em recursos minerais metálicos. Então, boa parte dos recursos minerais metálicos encontrados naquele continente estão justamente nessas áreas onde predominam estruturas rochosas dominadas por estruturas antigas. E além dessas formações antigas, nós temos os dobramentos recentes, também chamados de montanhas recentes. Como o próprio nome sugere, já são formações rochosas mais elevadas, montanhas, e com idade geológica bem mais recente. Válido lembrar que quando falamos de idade geológica, isso se refere a milhões de anos, tendo em vista que o tempo geológico é bem diferente do tempo que nós, seres humanos, admitimos como velho ou novo. Então, algo velho para a geologia, algo antigo, paleozoico, seria algo da ordem de 600 milhões de anos. Bom, mas isso é outro assunto que vocês podem depois esclarecer outras dúvidas a esse respeito se tiverem. Mas seguindo aqui então, percebam, na análise da estrutura geológica, a gente entendeu então que predominam bacias sedimentares e que, nas áreas de escudos cristalinos ou maciços antigos, estão principalmente os recursos minerais metálicos. É geralmente onde estão os recursos minerais metálicos. Na sequência, na página 19 do material de vocês, nós temos ali a Europa e o mapa ipsométrico. Veja, é importante você fazer a seguinte relação. A relação ali das cores do mapa, da legenda e também a altimetria, a altitude. Percebam que as altitudes de 0 até 200 estão representadas na cor verde, de 200 a 400 na cor amarela, de 400 a 1000 laranja e acima de 1000 nessa tonalidade um pouco mais escura, assemelhando-se ali a um marrom ou algo assim.
A hipissometria ela serve justamente para que possamos, ao observar o mapa, identificar as regiões de maior ou menor altitude. Via de regra, fazendo uma generalização só para que vocês entendam, geralmente as áreas de menor altitude, representadas aí em verde, na maioria dos casos são áreas de planícies, tá? E as regiões mais altas ali representadas em marrom são regiões geralmente de montanhas. O intermédio ali são formados tanto por planaltos quanto por depressões. E aí, né, nós temos situações variadas. Muito bem, essa é apenas uma generalização para que vocês entendam de maneira mais simples. Ok? Se você observar o mapa, então, o continente europeu é marcado por uma grande planície, principalmente situada nas regiões mais ao norte e mais a leste. Pois bem, na sequência, nós temos ali algumas informações relacionadas à situação das hidrovias, ou seja, da rede hidrográfica do continente. Conforme vocês podem ver nas ilustrações da página 21, o continente europeu dispõe de uma rede hidrográfica riquíssima, vários rios. E esses rios são muito bem aproveitados para o transporte, principalmente em países como a Alemanha, além também da França, entre outros. Na imagem aqui, vocês têm, por exemplo, o rio Danúbio, um dos principais rios europeus, que corta vários países e inclusive também várias capitais. Pois bem, na sequência, vamos falar agora um pouquinho sobre o solo. Bom, como eu expliquei para vocês, as regiões de bacias sedimentares apresentam geralmente rochas sedimentares. Muito bem, e elas abrangem ali uma vasta região, né, conforme vocês puderam observar no mapa. Acontece que além da estrutura rochosa, definir recursos minerais, a formação dos solos também está relacionada, em muitos casos, à constituição das rochas que deram origem a ele, além, é claro, de algumas outras características relacionadas à disponibilidade de matéria orgânica. Acontece que nesse mapa que vocês estão vendo ali, nós temos uma região onde predomina um solo extremamente fértil, chamado Chernozion ou Chernozem. Esse solo ele é um solo muito rico em matéria orgânica e muito fértil, onde se desenvolvem grandes cultivos de trigo, de centeio, de cevada, em países como a Rússia, a Ucrânia ou até mesmo um pequeno país chamado Moldávia. Muito bem. Então, tendo em vista a importância desse solo Chernozion para a agricultura, nós podemos observar o quanto existe de relação, né, o quanto existe proximidade de relação entre fatores naturais e fatores sociais e econômicos. Continuando nossa análise, falando um pouquinho agora a respeito dos dobramentos recentes e também das montanhas antigas. Basicamente, qual a diferença? Ah, professor, uma é antiga, o outro é recente. Claro, está certíssimo. Os dobramentos recentes, por serem mais novos, sofreram pouca erosão. E por ter sofrido pouca erosão, são geralmente mais altos, como o Monte Elbrus, que você vê aqui na imagem, né, das pessoas escalando. Em contrapartida, nós temos as regiões mais antigas, as montanhas mais antigas, como os Montes Urais, que você vê aqui na imagem. Os Montes Urais são montanhas bem antigas e sofreram desgaste, portanto, possuem altitudes mais rebaixadas se comparado aos dobramentos recentes. Outro detalhe importante sobre os Montes Urais é que eles correspondem à fronteira, digamos assim, natural entre Europa e Ásia. Se você observar, não existe divisão territorial entre o continente europeu e o continente asiático. Os Montes Urais correspondem justamente a essa, digamos assim, divisão, a essa fronteira natural entre Europa e Ásia. Tudo bem por aí? Prosseguindo
nós vamos falar agora sobre a vegetação e sobre o clima. Vejam, existe uma relação bem próxima entre clima e vegetação. Muitas das condições da vegetação, muitas das características da vegetação está relacionada às condições climáticas. Claro que como dispomos de pouco tempo nessas nossas videoaulas, não há como eu fazer uma identificação, uma explicação muito detalhada de cada um dos tipos de clima, nem também de cada uma das vegetações. Então vamos destacar algumas delas e fazer alguns comentários mais pontuais. Bom, prosseguindo então, na página 26 vocês têm ali à disposição um mapa dos tipos de clima que predominam no continente. Além desse mapa dos tipos de clima, nós temos além dos tipos de clima nesse mapa, nós temos também ali a representação de algumas correntes marítimas quentes e frias, como vocês podem observar. A setinha vermelha corresponde às correntes marítimas quentes, a azul às correntes marítimas frias. Percebam que ao observarmos o mapa, nas regiões mais ao sul nós temos o clima mediterrâneo, tá? E mais ao norte, no extremo norte, as regiões de clima polar. Temos ainda as regiões de clima frio e predominando na maior parte o clima temperado e algumas áreas ali com o clima frio de montanha, devido a justamente às elevadas altitudes, e também a algumas regiões de clima semiárido, né, geralmente próximas a barreiras montanhosas. Bom, pessoal, o clima, como eu acabei de mencionar, exerce uma forte relação na forma como as vegetações ocorrem. Na região de clima mediterrâneo, por exemplo, que tem uma característica bem interessante. O clima mediterrâneo possui verões secos e invernos mais úmidos e chuvosos. Isso favorece, por exemplo, o desenvolvimento de cultivos como uvas, né, as videiras, e também azeitonas, as oliveiras. Por isso que esse tipo de produção agrícola ocorre predominantemente em países como a Itália, como a Grécia, o sul da França, além de Espanha e Portugal, ou seja, regiões onde predomina o tipo de clima mediterrâneo. Ok? Muito bem. Quanto à região de clima temperado, esse tipo de clima ele é um clima como a gente diz, com as estações do ano bem definidas. Durante o verão faz calor e durante o inverno faz bastante frio. Bom, acontece que nas regiões mais próximas ao litoral, essa diferença de temperatura entre verão e inverno é menor do que no continente, influenciado pelo fator maritimidade. Então, ao longo das regiões litorâneas, a diferença de temperatura entre as estações do ano é menor do que no interior do continente. Tranquilo? Muito bem. Quanto à vegetação que predominava no continente europeu, vejam que vocês têm um mapa chamado vegetação original. Claro que essa vegetação original é onde deveria existir essas formações, que hoje em dia, devido à ação humana, sofreu grandes alterações. A floresta temperada, por exemplo, foi praticamente toda devastada, existindo hoje apenas algumas áreas remanescentes desse tipo de vegetação. Para que você tenha uma ideia, a floresta temperada é uma vegetação que, de acordo com o clima, ela se altera, né? Composta por plantas que a gente chama de decíduas ou caducifólias. Essas plantas decíduas ou caducifólias, elas perdem suas folhas nos meses mais frios. E durante o outono, elas vão ficando um pouco amareladas, avermelhadas, em alguns casos meio laranja. E no inverno caem, formando aquele tapete, né, de folhas secas, uma paisagem de beleza cênica bem interessante, tanto que ilustra bastante imagem, né, de proteção de tela de computador e assim por diante. Bom, pessoal, finalizando aqui então nossa análise sobre as características naturais do continente europeu, eu deixo agora para vocês a minha sugestão de atividades. Na página 28, nós temos ali um exercício que você deve correlacionar a coluna com os tipos de clima com a coluna com suas respectivas características ou localizações.
É um exercício bem tranquilo, bem simples, que vocês vão fazer com bastante facilidade. Ok? Bom, por hoje é só. Espero vocês no nosso próximo vídeo, onde eu comentarei brevemente uma revisão e também farei a correção desse exercício. Esperamos vocês no próximo vídeo. Até lá!